O programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro é um oferecimento do Instituto Doutores do Brasil, da Ultravision Inteligência Privada, guardando a sua integridade física e seu patrimônio. E Silver & Gold, artefatos de ferro com fabricação e locação de equipamentos para a sua obra. Olá, amigos! Hipócrates, o médico grego considerado o pai da medicina, falecido no ano de 377 a.C., já afirmava que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Por isso é que muito se diz, nós somos o que comemos. No dia 16 de outubro, quarta-feira passada, foi comemorado o Dia Mundial da Alimentação, data instituída em 1981 pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Fome e a Agricultura. Mas não basta ter alimentos para comer. É necessário que saibamos escolher o que vamos comer, com a finalidade de evitarmos doenças ou, quando doentes, buscarmos apoio na alimentação correta para auxiliar na cura. O alimento ideal é o mais natural possível, presentes na natureza, sendo que os alimentos industrializados e refinados são perigosos para a nossa saúde. Existe uma quantidade muito grande de dietas que costumam dar resultado por um tempo, mas quando a pessoa para de segui-la, toda a gordura e males em geral voltam e talvez numa situação pior do que estava. O ideal é a reeducação alimentar, quando a pessoa muda os hábitos alimentares, conseguindo e mantendo os benefícios almejados. A pessoa em tratamento de algumas doenças precisa de ser acompanhada por profissional de alimentação, nutrólogo, nutricionista, para que os alimentos consumidos sejam coadjuvantes no processo de cura. Sobre essas questões, vamos receber no nosso programa Rivane Frizeira, que vai nos trazer luzes sobre muitas dessas questões. Não saiam daí, o nosso programa já está começando. Então, começando o nosso programa, estamos aqui com Rivane Frizeira. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Como tem passado? Obrigada pelo convite. É muito bom divulgar sempre, né, a questão profissional, a minha área de atuação. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é bom levar aí para as pessoas um pouquinho melhor de orientação para melhorar a qualidade de vida também. Muito bem. Você é nutróloga ou nutricionista? Eu confesso a minha ignorância que eu não sei a diferença. Qual das duas profissões você é? Eu sou nutricionista. Nutricionista é aquela profissional, né? Aquele profissional especialista em nutrição que fez uma faculdade, uma graduação durante 4 anos, especializou especificamente na área de nutrição. O nutrólogo é um médico, algo que fez medicina, e se especializou nessa área de nutrição, né? Então a gente tem essa diferença de questão de atuação, mas são dois profissionais que trabalham em conjunto, principalmente dentro de ambiente hospitalar, de enfermos, né? Nas questões de dietoterapia e patologia, são dois profissionais que trabalham juntos. Muito bem. É realmente verdade que a pessoa pode se curar de uma doença exclusivamente com o alimento? Com o alimento, cientificamente, a gente não tem nada descrito que um alimento é capaz de curar uma doença específica. O que a gente tem são que, claro, alguns alimentos melhoram muito os sintomas, melhoram a qualidade de vida, reduzem bastante, talvez, né? Podem reduzir algum tipo de doença, a nível em que a pessoa pode até parar de consumir, precisar de consumir o medicamento, em alguns casos, por exemplo, o diabetes. A gente consegue controlar muito um diabético, né? Fazer esse controle glicêmico só com alimento, a ponto
ponto de, em alguns casos, até reduzir ou parar de tomar o medicamento. Mas não existe um alimento específico que tem esse potencial de retirar a doença do indivíduo. A gente tem estudos na fitoterapia, alguns alimentos, por exemplo, a batata Yacon, que ela tem grande potencial de reduzir a glicemia, né? Ela tem um poder hipoglicemiante, mas não é capaz de retirar a condição, retirar a doença do diabetes. Mas claro que uma alimentação balanceada e equilibrada auxilia bastante, principalmente nessas doenças, a qualidade de vida do indivíduo. Diminui sintomas, melhora nível de estresse, sono e tudo. Então, assim, é importantíssimo ter esse controle alimentar, fazer um acompanhamento com o nutricionista em casos específicos. Eu estou falando de diabetes, hipertensão, insuficiência renal, insuficiência hepática, e a gente sabe que a dietoterapia, a intervenção do nutricionista faz toda a diferença na vida daquela pessoa, sim. Muito bem, e assim como a tentativa é curar, o ideal também é que haja prevenção, né? Então, existem também os alimentos para prevenir determinadas doenças. Como é que você vê isso? Isso, a gente sempre bate nessa tecla, né? A conduta do nutricionista, ela tem que ser sempre anterior àquela condição, sempre prevenir. Então, a gente orientando a atividade física corretamente, alimentação equilibrada e balanceada, né? O que seria consumo de vitaminas e vegetais, para a gente conseguir a quantidade de micronutrientes essenciais, minerais como cálcio, ferro, vitaminas. Então, se a gente tem esse hábito de consumir esse tipo de alimentação rica em vitaminas, minerais, proteína e fibra, a gente consegue muito, assim, prevenir algo futuro. Mas isso a gente tem que ter de base. Deveria ser uma coisa que a pessoa nasce e cresce com aquilo. Porque fazer uma reeducação alimentar é muito difícil. Mas a gente consegue, né? Nunca é tarde para começar também. A gente vê aí mães que de manhã cedo dão Coca-Cola para a criança, ao invés de dar um leite, talvez nem leite, né? A gente nem sabe se seria o caso. Leite de manhã cedo para um adulto, por exemplo, adulto tomando leite de manhã cedo, isso é normal? Olha, para criança existem questões muito específicas, bem até mais complexas. Para adultos não tem problema nenhum, eu não retiro o leite da alimentação de pessoas normais. Existem casos como intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, que realmente é necessário retirar esse alimento. Mas o leite é um alimento completo, né? Um alimento rico em proteína, rico em cálcio. Então ele vem para agregar. A lactose, que está sendo até mal vista hoje, né, com essas dietas da moda, ela aumenta a microbiota intestinal, ela aumenta as bactérias boas do intestino, né? Então, assim, não deve ser retirado naqueles momentos, naquelas situações que realmente não tem necessidade. Então tem que avaliar caso por caso mesmo. Então a lactose não é aquele... Não é o vilão. Naquele demônio que falam. Necessariamente vai ser o Tem que ver caso por caso. Quem pode, quem não pode. Isso. Exatamente. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos falando sobre nutrição e saúde com Rivane Frizeira. A Silver & Gold Artefatos de Ferro dispõe de um serviço agregado para os nossos clientes com decisões técnicas e comerciais, supervisão e orientação, acompanhando a obra diretamente no campo. Oferecemos ao mercado uma ampla linha de sistemas construtivos que atendem de forma eficiente e eficaz às necessidades dos mais variados tipos de obra, tais como pilares, vigas, lajes e outros. Escoramentos metálicos, travamento de pilares e vigas, betoneiras CSM 400 litros, andaime fachadeiro, bandeja de proteção, artefatos de ferro em geral. Silver & Gold. Estamos localizados em Santa Teresa e atendemos a toda a região. Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp 27 98155 2626. A Ultravision Inteligência Privada é uma empresa que se preocupa com a sua segurança física e a do seu patrimônio. Instala sistemas de vigilância por câmeras, rastreamento de veículos ou pessoas, controle de entradas, controle de acesso com catraca, alarme, PABX e diversos outros serviços para sua completa segurança.
Trabalhamos com o sistema de venda de equipamentos e fazemos as instalações. E também trabalhamos com o sistema de comodato. O cliente fica como comodatário dos equipamentos que desejar se utilizar, pagando uma pequena mensalidade. Isso facilita a negociação pelo fato de não haver necessidade de desembolso de uma verba considerável para a aquisição dos equipamentos e pagamento da instalação. Ultravision Inteligência Privada, na defesa da sua vida e dos seus bens. Telefone 27 3029 1223 ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 27 98 111 0255. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando aqui, falando de nutrição e saúde com Rivane Frizeira. Rivane, e o glúten? Que bicho papão é ele que não pode mais comer com glúten? Como é que é essa coisa? Nessa mesma pegada, né, das dietas da moda. A gente vê aí a indústria vindo bem forte em alimentos sem glúten, alimentos sem lactose. É outro nutriente. O glúten é uma proteína, né, presente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. Então, por ser uma proteína, a gente sabe que a alimentação rica em proteína sempre é o recomendado e indicado. Também não vejo a necessidade de fazer a retirada, a não ser que seja em casos específicos. A gente tem a doença celíaca, que são pessoas que não podem realmente consumir glúten. Como uma visão de perda de peso, a pessoa acaba perdendo peso, mas não necessariamente por causa do glúten, mas por onde ele está inserido. Então, a gente pensar que o glúten é uma proteína do trigo, se você tira o glúten, você tira pão, você tira pizza, você tira vários alimentos que têm trigo na composição. Isso realmente vai fazer o emagrecimento, até porque todo hábito, toda mudança de hábito traz, né, algum resultado. Então, realmente pode ser que traga um emagrecimento, mas não necessariamente por causa dessa proteína. Né? Então, existem alguns estudos focados na questão do glúten para alterações neurológicas, né? Que pode ser que traga alterações neurológicas futuramente, mas nada ainda muito conclusivo. O que a gente tem é a retirada do glúten em pessoas com Alzheimer, na questões de autismo, que pode trazer algum benefício, né? Alguma melhoria para essas pessoas especificamente com doenças neurológicas. Mas não tem nada ainda conclusivo no quesito. Se você parar de consumir glúten hoje, daqui a 10 anos você não vai desenvolver nenhuma doença neurológica. Ainda não tem nada conclusivo para esse fato. Eu li um artigo que dizia que o glúten pode provocar os mesmos... a doença celíaca pode provocar os mesmos sintomas do Alzheimer. Sim. E muitas vezes o médico está tratando do Alzheimer, mas poderia fazer um teste com relação à doença celíaca. Iria resolver o problema. Isso aí existe? Existe, são casos pontuais. Pontuais, sim. O glúten, ele causa atrofia das microvilosidades intestinais. Então, a pessoa tem uma questão de absorção de nutrientes interferida, translocação bacteriana também, né? Aquelas bactérias que estão na microbiota intestinal podem se translocar. Então, são questões que realmente tem que ter uma atenção mais pontual. Para esses casos, realmente tem que retirar o glúten. Mas pessoas normais, que não têm nenhuma evidência ou nunca foram diagnosticadas com esse tipo de doença, não tem por que retirar essa proteína. A gente tem outros momentos, outras questões que a gente pode ter para fazer essa perda de peso, a não ser sem ser dieta sem glúten, até porque
são alimentos caros, né? Quando Sim. a gente vai no mercado e a gente opta por um alimento, por uma dieta sem glúten, sem lactose, aumenta muito o custo Com certeza. dessa dieta. Então, às vezes, a adesão é pequena, porque a pessoa não tem condição financeira para manter. Exatamente. Então, existem várias intervenções mais legais, específicas para a perda de peso do que a retirada do glúten. Essas dietas todas, o que me aborrece um pouco é que sempre manda a gente fazer também um pouquinho de exercício físico. Agora eu falo, olha, eu tenho preguiça de fazer exercício físico, eu posso até deixar de comer, posso até ficar 10 dias sem comer para emagrecer ou para alguma coisa, mas fazer exercício físico eu tenho preguiça. Tem algum remédio para preguiça? Alguma comida especial para eu deixar de ser preguiçoso? Não, para preguiça, especificamente não. Existem alimentos que melhoram a disposição, né? Cafeína, a gente sabe que melhora a disposição, alimentos energéticos, mas para preguiça eu ainda desconheço realmente. E a cafeína e o açúcar, né? Dois grandes vilões aí, né? Dizem que são vilões, não sei, né? Também com relação às doenças. O que você diz? Vamos lá, do açúcar, por exemplo. Açúcar realmente é algo que tem que tomar muito cuidado, né? O que a gente fala, um hábito pequeno que a gente muda hoje, a gente faz uma alteração grande lá na frente. Então, o mais difícil hoje dos alimentos industrializados é saber o quanto de açúcar que tem nele. É saber ler o rótulo, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade de ler o rótulo. E isso é uma das coisas que a gente... Bom, as pessoas têm dificuldade de ler. Isso! Principalmente o rótulo. Quanto mais rótulo. E é uma coisa que a gente ensina durante a consulta. Ler o rótulo alimentar auxilia na melhor escolha do alimento. Não só de açúcar, mas de açúcar, de sódio e de outros nutrientes também. Sódio por causa da pressão alta, né? Isso. Realmente é um dos principais vilões. Não, também o açúcar, né? Para pressão alta. Açúcar, sódio. É algo terrível. Existem algumas orientações médicas que te indicam a eliminação completa do açúcar e a adoção de determinados outros alimentos, né, como pepino, por exemplo, né? Dizem que pepino é maravilhoso para pressão alta, né, para controlar a pressão alta. Sim. Não é isso? Mas, olha, está muito bom, mas nós precisamos de fazer mais uma pequena pausa para os nossos comerciais e já voltamos. Já, não saia daí. A Silver & Gold Artefatos de Ferro dispõe de um serviço agregado para os nossos clientes com decisões técnicas e comerciais, supervisão e orientação, acompanhando a obra diretamente no campo. Oferecemos ao mercado uma ampla linha de sistemas construtivos que atendem de forma eficiente e eficaz às necessidades dos mais variados tipos de obra, tais como pilares, vigas, lajes e outros. Escoramentos metálicos, travamento de pilares e vigas, betoneiras CSM 400 litros, andaime fachadeiro, bandeja de proteção, artefatos de ferro em geral. Silver & Gold. Estamos localizados em Santa Teresa e atendemos a toda a região. Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp 27 98155 2626. A Ultravision Inteligência Privada é uma empresa que se preocupa com a sua segurança física e a do seu patrimônio. Instala sistemas de vigilância por câmeras, rastreamento de veículos ou pessoas, controle de entradas, controle de acesso com catraca, alarme, PABX e diversos outros serviços para sua completa segurança. Trabalhamos com o sistema de venda de equipamentos e fazemos as instalações. E também trabalhamos com o sistema de comodato. O cliente fica como comodatário dos equipamentos que desejar se utilizar, pagando uma pequena mensalidade. Isso facilita a negociação pelo fato de não haver necessidade de desembolso de uma verba considerável para aquisição dos equipamentos e pagamento da instalação. Ultravision Inteligência Privada, na defesa da sua vida e dos seus bens. Telefone 27 3029 1223 ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 27 98 111 0255. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente.
Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando aqui com Rivane Frizeira, falando sobre alimentação e saúde e doenças. Existem aqueles alimentos mais apropriados para o lanche matinal, o primeiro, o desjejum, e aqueles para dormir. Como é que seria? Qual seria o melhor alimento para o desjejum? Isso, a gente faz essa orientação também durante a consulta, né? Auxiliar a pessoa a escolher os melhores alimentos nos melhores horários do dia. E isso tem que vir agregado a como é a rotina daquela pessoa. Se faz exercício físico à noite ou pela manhã, se trabalha ou não. Porque assim, normalmente a gente indica uma grande carga de proteína após a atividade física. Então, se a pessoa faz atividade física pela manhã, o melhor alimento seria queijo, derivados de alimentos que têm muita proteína, né? Perfeito. Queijo, ovos pela manhã, a gente vê aí pessoas comendo frango pela manhã. Às vezes não é muito legal, mas a gente tem outros alimentos que podem substituir. Então, isso depende da rotina da pessoa, né? Como é a carga de atividade física, o momento da atividade física, se não faz atividade física. Então, pela manhã é o momento mais importante, né? Aquela velha frase que é a refeição mais importante do dia. Por quê? Porque ficou muito tempo em jejum, ficou a noite toda em jejum. Certo. Então, o ideal seria uma alimentação rica em todos os macronutrientes, que seria proteína, lipídio e carboidrato, de boa qualidade, né? Então, a proteína, queijo, iogurte, lipídio, a gente tem aí a manteiga em quantidade também controlada. Margarina não? Margarina não, melhor evitar. Né? Entre manteiga e margarina a gente opta pela manteiga. Ótimo. Né? A margarina, por ser uma gordura hidrogenada, então melhor a manteiga, mas claro que lembrando da quantidade também, porque não pode consumir em excesso. E também uma carga de carboidrato pela manhã, por exemplo, um pão integral, uma fruta, né? À noite, existem pessoas que têm uma dificuldade para dormir, que a gente também tem que avaliar isso no momento da consulta. Então, após as 2 horas da tarde, nada de alimento que tenha cafeína, para ter um sono mais tranquilo. Então, tudo isso a gente tem que agregar mesmo ao que a gente tem de base. Fazer uma anamnese, né, uma investigação do que a pessoa tem, onde está a maior dificuldade dela e trabalhar em cima daquilo ali com o alimento. A minha maior dificuldade é o sono, eu não consigo dormir. A gente consegue também controlar o sono com uma alimentação adequada. Então, para a gente trabalhar aí exatamente o foco do que está queixando. Se eu tomar um café antes de dormir, eu posso esquecer de dormir. Posso sair, posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Agora, a minha mulher, Sônia, que você conhece muito bem, ela, para dormir, toma café. Quer dizer, altamente... É uma coisa de organismo. Algumas pessoas toleram mais cafeínas do que outras. Eu sou exatamente como ela. Eu posso consumir tranquilamente café antes de dormir, que eu não atrapalha e interfere no meu sono. E para eu fazer uma atividade física que eu tenho que ter um impacto, né, mais acelerado, que eu tenho que ter mais energia, eu tenho que consumir uma carga alta de cafeína. Veja bem, nosso programa chama-se Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro, porque a gente afinando as ideias intersubjetivas, nós vamos fazer com que a sociedade toda, como uma maravilhosa orquestra, toque afinada, em plena harmonia. Precisamos de harmonia social. E você tem muito para transmitir para essa sociedade. Dessa nossa conversa, qual é a ideia a ser afinada? Fica à vontade. Todo momento que eu tenho assim para discutir um pouco sobre alimentação, sobre nutrição, palestras que a gente está de alimentação saudável, a gente sempre tem como foco a mudança de apenas um hábito. Igual a gente, comparando aí a teoria do efeito borboleta, né? Pequenas mudanças hoje trazem grandes mudanças no amanhã. Então, às vezes, vendo esse programa, a pessoa se toca: poxa, eu estou bebendo pouca água, então vou passar a beber mais água. É um hábito pequeno, que às vezes acha que não vai fazer diferença na vida, mas a gente sabe que faz. Água de manhã cedo é bom. Água de manhã cedo é excelente, na verdade o dia todo, né? Infelizmente a gente vê que a nossa população se hidrata mal. Então, um
pequeno hábito. Vou passar, viu o programa Afinando Ideias? Então vou passar a comer uma verdura a mais por dia. Que bom. Viu o programa Se o programa Ideias, ajudar para isso, vai ser muito bom. Eu vou aumentar o meu aporte de proteína. Estou comendo pouca proteína e muito carboidrato. Então, qualquer mudança de hábito, né? Já Qualquer vai fazer pequena mudança já vai fazer a diferença. Então, tomem água de manhã cedo em jejum. Isso aí. E não gelada, né? Preferencialmente. Melhor para o organismo. Não é? Você trabalha numa empresa privada e também tem o seu consultório. Isso. Seu consultório é onde? Hoje eu atendo em Vitória e em Vila Velha. Aparecer aqui embaixo os números dos telefones. E dias diversos também. Se tiver interesse, só dá uma ligadinha que a gente agenda uma consulta para fazer um acompanhamento, ver o que a gente pode melhorar, né? Não só na alimentação, mas na qualidade de vida como um todo. Funcionamento intestinal, sono. Não deixa a doença vir. Vamos fazer a prevenção que é melhor, não é isso? A prevenção que é a melhor coisa sempre. Ok, muito obrigado. O programa está encerrado. Está sempre à sua disposição, tá? Um grande abraço. Obrigado a todos. Até a próxima.